Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a nova secretária de Assistência Social e Habitação de Teutônia, Diana Feldens. Bom dia, Diana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Diana, conta pra gente, tu é natural de onde? A gente quer saber um pouquinho aí da tua família e da tua infância. Certo, então, eu nasci em Estrela, né, cidade vizinha. Morei por 18 anos em Estrela. Sempre a minha educação, enfim, a infância toda foi lá, amigos, família, todo mundo lá, residem lá atualmente ainda. A gente acaba indo muito, retornando, né, aos finais de semana lá, então o meu coração é um pouco Teutônia, um pouco Estrela. Conheci o meu esposo muito jovem, comecei a namorar com ele por ser aqui de Teutônia, né, o Márcio Feldens. A gente levou em torno de 2 anos, né, entre namoro, mais 2 anos de noivado, e aí com 18 anos eu acabei casando e vindo morar em Teutônia. Então, comecei o relacionamento bem cedinho, né, e vim morar em Teutônia por ele ser daqui, por ele ser teutoniense. Lá eu já trabalhava, eu acabei saindo então da empresa onde eu trabalhei e vim morar aqui, buscando depois, né, novas oportunidades aqui na cidade, conhecendo as pessoas, conhecendo então a população, enfim, como era, porque a gente, Estrela e Teutônia, eu acredito que por ser ambas de colonização alemã, são bem parecidas assim, então, né, a questão das pessoas, receptividade, mas eu sinto um pouco diferente, Teutônia é mais acolhedor do que Estrela, nesse ponto. Eu preciso perguntar se é namoro de colégio, afinal já casou com 18 anos? Não é namoro de colégio. Ainda estudava, sim, apenas 14 anos quando eu conheci. E a primeira vez que saí, então, para acompanhar minha irmã, que na época tinha 16 e eu 14, o pai não queria, né? Sempre bastante severo na nossa educação, no sentido de nos ensinar que a gente tem que ser muito responsável, que a gente tem que honrar pai e mãe acima de qualquer coisa, que a gente tem que ter caráter. Ele sempre brincava, né? Usava um ditado. A gente pode não ter um centavo na mão, mas se a gente tem honra e caráter, a gente tem crédito, então a gente tem tudo, né? E a gente cresceu com isso. Eu sou de uma família de 4 irmãos, somos eu e mais 3, então a gente sempre teve uma educação bastante severa nesse sentido, assim, de ser pessoas do bem, de ser pessoas responsáveis e arcar com seus atos, né? E então, ainda estudante, com 14 anos, primeira vez que fui sair para acompanhar minha irmã, que não poderia sair porque tinha 16, conheci o meu esposo. E aí começamos, naquela época, então, a ficar, como determinava, né? E aí viemos a namorar. Logo em seguida, alguns meses depois, começamos a namorar, né? O pai um pouco receoso, porque uma filha com 14 anos começar a namorar, né? Mas permaneci namorando, então, que nem falei antes, né? Nesse período, noivei, casei em Estrela e a festa foi aqui em Teutônia, então. E desde lá estamos aqui, né? Tem filhos? Temos 2 filhos, o Thiago e o Vinícius. Muitas pessoas nos conhecem, né? A gente é bem envolvido na nossa comunidade, no Lesgudo, onde moramos. E os meninos, então, o Thiago tem 18 anos já, e o Vinícius tem 9. Os dois tiveram um espaçamento bastante grande na idade, considerado, assim, normal, que as crianças normalmente vêm um filho atrás do outro, né? E a gente acabou levando um pouco mais de tempo, porque o nosso filho mais velho tem síndrome de Down, como muita gente sabe, conhece, né? O Thiagão. E aí a gente acabou esperando um pouco mais para ter o segundo filho, para poder, com que o Thiago tivesse um pouco mais de autonomia e conseguisse fazer as coisas por si só, né? Sempre com bastante estimulação. Vamos misturar um pouquinho essa jornada? Afinal, a gente começou a falar de família e eu quero saber quando começou a tua vida profissional e aos poucos elas se misturam. Isto. Então, profissionalmente, o meu primeiro emprego foi com 14 anos, na época, né? Eu trabalhava com a minha mãe em um ateliê lá em Estrela. Primeiro emprego, tinha 14 anos, queria trabalhar e aí eu tive a oportunidade, então, de trabalhar junto com ela, iniciar minha carreira profissional junto à minha mãe, né? E aí saí dessa empresa em virtude de vir morar em Teutônia, não tinha como manter mais lá, e aí acabei vindo para Teutônia e o meu primeiro emprego aqui em Teutônia foi numa rádio também. Depois acabei saindo a convite de uma amiga e fui trabalhar numa escola de informática.
na época New Point, né? Hoje não existe mais, né? E trabalhei por um período na New Point, mas em virtude de ter o Thiago, enfim, a gente querer ter um filho, tinha a questão do final de semana, de noite, porque daí é uma escola, então tu tens os horários mais estendidos, né? Eu acabei saindo e indo trabalhar no Sindicato da Alimentação, aqui em Teutônia, e lá fiquei por quase 10 anos trabalhando, né? Eu aprendi muito, era que nem minha casa, a gente tinha um relacionamento muito bom com colegas, enfim, e lá eu aprendi muita coisa, porque lá tínhamos o dentista que vinha atender, tínhamos o advogado que atendia, as rescisões das empresas do ramo alimentício, todas passavam por mim, né? Então a gente profissionalmente consegue agregar bastante coisa quando abre assim um leque de mais serviços, né? Foi bem bacana. E aos poucos foi fazendo também vários cursos, afinal, na escola de informática, no sindicato também. Isso, fiz na época, anos atrás, tinha o Qualificar RS, e aí eu também fiz diversos cursos também ali naquele período, aproveitando, né, antes de ter o filho, que a gente normalmente depois que tem as crianças acaba reduzindo um pouquinho a nossa questão estudante, né, e escola. Então, antes disso, fui tentando me aprimorar, né. No sindicato fiquei por quase 10 anos, e aí, a convite, novamente, de uma amiga, fui trabalhar em Lajeado. Me arriscar, né, trabalhar com a empresa Natura Cosméticos, com a gerente de lá, então eu tinha um planejamento onde eu fazia os encontros mensais com todas as consultoras da Natura. E aí eu abri o leque de locais a trabalhar, então eu ia Bom Retiro, Encantado, Lajeado, Teutônia e Estrela. Aí eu conheci também muita gente, né? Sempre agregando, conhecendo mais pessoas, fazendo novas amizades e agregando conhecimento, né? Depois da Natura, eu saí de lá e aí eu vinha trabalhar nos registros públicos aqui em Teutônia. E fiquei ali trabalhando, né, com o seu Paulo Ávila, então, dona Denise, por muitos anos também, quase 10, deu 9 anos e alguma coisa. E em virtude da pandemia eu acabei saindo, me afastando. Como o Thiago era grupo de risco, né, então a gente tinha uma certa preocupação lá no início, que a pandemia deixou todos nós muito desesperados porque não sabíamos o dia de amanhã, né. E a gente que tem um filho, ou um pai, ou um irmão, alguém que é grupo de risco, a gente se preocupa muito, não conosco, mas com essa pessoa, porque a gente poderia não sofrer consequências, mas poderia trazer, né, para dentro de casa. E aí acabei saindo então do cartório na época, fui fazer o estágio, porque nesse período já estava cursando o curso técnico de transações imobiliárias. Fiz o estágio do curso na Rumo Certo, planejamento, né, topografia e planejamento, e fiquei ali por quase 2 anos então trabalhando. Aí formada com o curso, né, concluído então durante a pandemia, apresentei minha banca tudo durante a pandemia, foi muito desafiador, né, porque tu estudar remotamente é uma situação, agora tu apresentar uma banca do trabalho de conclusão do curso virtualmente, assim, foi bem, mas deu tudo certo, né, aprovada com êxito. E aí, para poder agregar um pouco de experiência na minha área de formação, eu fui trabalhar por um curto período na Damer Imóveis. E ali estava até o ano passado, quando houve uma intervenção do cartório de Estrela, no registro de imóveis lá. E aí, a convite do oficial, eu fui trabalhar com a equipe lá, para colocar a casa em ordem, né? Ajustar tudo o que precisava. Então, eu fiquei naquele período todo da intervenção, acabei ficando um pouco mais depois disso. E no final do ano, vim a convite, então, né, da vice-prefeita a trabalhar na assistência social aqui em Teutônia, onde eu estou hoje. Pelo que você nos relatou, tudo envolve muitas pessoas, muitos contatos. A gente vê que você gosta realmente desse cara a cara. Isso, exatamente. Foi isso que mais me motivou, né, a aceitar o convite da Aline. Eu fiquei, no primeiro momento, conversei com ela e com meu esposo em casa, então, porque era uma decisão que afetaria não só a mim, mas sempre pensando no conjunto, né, família, sempre no que era o melhor para a família, os filhos, esposo, enfim, além da minha questão profissional. Por se tratar da assistência social, que é uma secretaria justamente que eu vou lidar diariamente com famílias, com questões particulares, né, que cada dia é uma situação diferente, nunca é a mesma, então isso me instiga bastante a poder fazer isso e fazer para as pessoas, né, isso é uma coisa que sempre me instigou bastante, tentar ajudar de alguma forma, porque eu sempre penso, né, a gente muitas vezes não tem o conhecimento, mas não é por falta de não querer, é por não ter oportunidade. Então, sempre que eu posso ajudar alguém, que eu posso colocar alguma coisa que eu sei, eu sempre tento fazer, né? Tu acha que até pela convivência com o Thiago, você tem um olhar diferente para assumir a secretaria? Sim, eu acredito que sim. Desde que ele nasceu, então, ele fez em janeiro deste ano 18 anos, nós sempre o estimulamos bastante
porque na primeira consulta com a psicóloga na PAI, quando ele tinha 19 dias, a psicóloga nos disse: o Thiago vai ser uma criança normal, ele vai fazer as coisas dele no tempo dele. Então, assim, ele não vai ser totalmente parado, como era a expectativa do pai quando questionado, e nem seria normal, digamos assim, o normal, dito normal, como eu esperava. Como era nosso primeiro filho, eu fui mãe então aos 22 anos, nós ficamos assim, como vai ser? O desafio, né? E quando ela nos trouxe essa questão de que o que a gente fosse estimular é o que ele aprenderia e o que ele seria, que dependeria da nossa estimulação, o desenvolvimento dele, a gente procurou sempre fazer tudo e mais um pouco, né? Para que ele pudesse ser o mais normal possível, digamos assim, né? Fazer as coisas dele com autonomia, estudar, crescer e participar da escola, enfim, ter os amigos, participar do futebol, fazer tudo como todas as crianças fazem. E a gente fica muito feliz nesse ponto, porque essa estimulação que eu penso que como eu fiz por ele, faço com ele, e no sentido da questão da PAI também, que a gente sempre esteve ligado, como relatei, desde os 19 dias de vida do Thiago, então já são 18 anos nessa caminhada junto à PAI, a gente vê muitas situações, a gente conhece muitas famílias, e por muitas vezes tu te sente impotente, porque de alguma forma tu quer tentar ajudar, assim como eu consigo ajudar o meu filho, eu quero tentar ajudar alguma mãe que está ali numa situação também de desespero, só que eu como pessoa não consigo fazer muitas vezes além do que está ao meu alcance, como pessoa individual, né? E dentro da secretaria a gente tem muitos casos que então, através da secretaria eu consigo dar esse auxílio, a gente consegue resolver, solucionar situações que as famílias às vezes estão passando por um desespero e não sabem a quem pedir, né? Desafio novo, então, assumido desde dezembro. Qual é a tua expectativa a partir de agora? Afinal, já está inteirada no que acontece na secretaria. Isto. Então, assumi lá dia 1º de dezembro. Muito receosa, muito preocupada, como seria, se eu daria conta do recado ou não, né? A gente sempre fica naquela, será que eu vou conseguir estar à altura da expectativa que eles estão depositando em mim? Mas, como disse, cada dia é um desafio novo e tá sendo muito bacana. Eu tô aprendendo muito, tô conseguindo auxiliar, acredito eu, os meus colegas, a equipe toda, né? Os serviços que a gente tem dentro da assistência e sempre deixo bem claro para eles, no que depender de mim, sempre estou à disposição, sempre vou auxiliar e eu acredito sim que a gente tem muito a fazer e ajudar essas famílias, ajudar essas pessoas no sentido de capacitá-las e não de auxiliar no assistencialismo que muitas vezes as pessoas pensam que é assistência, né? Que a gente precisa capacitá-los, auxiliá-los a serem capazes e não depender sempre da assistência. Diana, aproveitando essa tua fala, eu vou pedir para você deixar um recado para quem nos ouve, afinal o nome do programa é Espaço Empreender. Eu sempre explico aqui que empreender não é necessariamente ter o próprio negócio, mas sim desenvolver ideias, planejamentos, projetos dentro de uma empresa ou até mesmo em casa. Deixa um recado para quem nos ouve. O recado que eu tenho a deixar para as pessoas é isso aí, sejam proativos, auxiliem quando der, estimulem quando der, todo mundo é capaz, a gente só precisa muitas vezes ter força interior e batalhar por nós e por uma equipe. Muitas vezes tu pensa assim, eu não vou conseguir, sim, tu é capaz, tem que tentar, tem que conseguir o que tu puder fazer e contar com os outros, né, tentar ajudar também é extremamente importante. Diana, o que te motiva? Eu acho que é justamente poder todos os dias acordar, ver o sorriso da minha família, no café da manhã já. A alegria de viver dos nossos filhos, né? O Thiago de um sorriso encantador, de uma... Como é que eu vou dizer? Um carisma, assim, que não é inigualável, não existe, né? E a gente, quanto família, pensa assim, se eu consigo manter o amor vívido, a garra, a determinação de todo dia a gente levantar, sair de casa, poder trabalhar e conseguir ajudar alguém, conseguir fazer alguma coisa que seja útil para alguém naquele dia, eu vou ter o meu dia ganho. Porque eu vou voltar para casa com o coração tranquilo, sabendo que naquele dia eu consegui fazer alguma coisa. Seja por mim, seja por um colega, ou seja por uma outra família que a gente auxiliou. Diana, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Então, tá certo. Agradecer a oportunidade, Bruno, e o convite de vocês, né, em me fazer presente nesse dia. Agradecer a confiança depositada em mim pela administração, eu acho que é fundamental, né. A minha equipe, que tá sempre também disposta, sempre colaborando junto e a gente batalhando diariamente quanto grupo para um resultado final, né, que é conseguir
chegar ao que a gente tem determinado. E agradecer especialmente ao meu esposo e aos meus filhos, né? Meu esposo porque sempre está ao meu lado também, sempre auxiliando. Eu sempre brinco, né? O desabafo, a gente chega em casa às vezes angustiado com uma situação e é quem sempre acaba ouvindo, né? Então o incentivo dele, a força dele diária também é o que me motiva a levantar de manhã, começar o dia com a família, começar o dia com os filhos indo para a escola e seguir ao trabalho. Obrigada. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a secretária de Assistência Social e Habitação de Teutônia, Diana Feldens. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.